Não está aqui hoje, parece que ele está de ressaca, trabalhou até tarde, Sim, mas temos aqui hoje o âncora do Jornal da Manhã. Esse cara sabe tudo também, Thiago Berrais, que hoje vai falar das eleições 2020, certo? Então vamos lá, Thiago, quem é o grande vencedor das eleições? Olha, o grande vencedor, na verdade, o perdedor, talvez, o perdedor, a urna eletrônica, né? Porque muita gente colocou a urna eletrônica em xeque nesse dia que nós tivemos por causa da apuração, né? Ontem a gente entrou no ar aqui às 5 horas da tarde, achando que às 7 da noite a gente ia ter o resultado, né? Mas nós tivemos um problema, aliás, pé frio, o ministro Barroso, né, que assumiu o TSE, um computador central lá em Brasília apresentou um problema. Até hoje eles não disseram especificamente o que aconteceu, mas foi um problema na contabilização dos votos, não na transmissão aqui de São Paulo, por exemplo, para Brasília, né? Então, isso mudou esse ano também, porque a contabilidade era feita aqui e o resultado já fechado ia para Brasília. Então, nesse ano nós tivemos essa mudança. Centralizou, né? Tudo em Brasília. Centralizou tudo em Brasília. E aí o resultado aqui em São Paulo, para o ouvinte ter uma ideia, saiu só à meia-noite. Né? Meu Deus. Então, aí, claro, isso gera a teoria de conspiração, dizendo que a urna eletrônica não funciona, aquela coisa, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Até que me provem o contrário, olha, eu fui mesário na época do papel ainda, viu, Emílio? Até que me provem o contrário, a urna eletrônica é boa. É boa, não tem problema. Muita gente, o Marinho pode até falar que, se fosse boa, em outros países a urna era usada e tudo mais, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Houve, no começo do dia, ontem, uma tentativa de invasão ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral, mas a questão é, a urna eletrônica não tem contato com a internet. Eu acho que isso é importante dizer. É uma rede dela mesmo. É uma rede dela, transmite os dados internamente, mas houve uma tentativa de ataque para tumultuar um pouco essa situação. Mas é candidato, né? Candidato. Saudade de você, Thiago. Porque, por exemplo, Thiago, por exemplo, a gente faz transação de dinheiro. Sim, tem o Pix aí que tá entrando em vigor. A gente faz transação de dinheiro na urna. No celular, por que não votar? É claro. E aquele problema, vocês lembram daquele problema que teve na época do Aécio e da Dilma, que o pessoal digitava? Sim, teve gente que quer parecer candidato diferente. Isso aí aconteceu por conta de que era problemas pontuais? Não? Eu acho que são problemas pontuais da formatação da urna, né? E muita gente falou realmente, eu votava em um, aparecia outro. Teve gente que filmou. Gente que entrava com o celular e filmava, mas o que eu acho é que isso daí são problemas pontuais que não interferem no cômputo geral. Na época da apuração de papel, me lembro uma vez que teve os mesários iam depois para aqueles ginásios para ficar contando os papeizinhos. Era um inferno. Aí eu lembro uma vez que teve um cara que jogou um cigarro no chão, porque se fumava ainda nesses ambientes, e uma urna inteira pegou fogo. Você imagina? Né? É um país maravilhoso. A fraude no papel é mais fácil do que... No papel era bom pra zoar. Tinha gente que escrevia, né? Palhaço carequinha, pirulito. Era bom pra zoar. Agora... Mas, desculpa, só voltando. Teve um hacker, porque falaram que era de Portugal, cara. Isso aconteceu mesmo? Não, então, eles estão investigando isso daí. O próprio ministro ontem falou, houve uma tentativa de ataque. Eles não disseram de onde era ou quem era, né? Mas eles estão investigando. Hoje, o ministro, durante o dia, mais à tarde, eles disseram que eles iam passar outras informações, principalmente em relação ao que aconteceu com esse tal desse computador aí, né? Porque você imagina, um computador central, que deve ser tamanho... Supercomputador, Então, mas é esquisito, porque teve, no Ministério da Saúde também já teve uma outra que entraram em alguns processos lá, né? Estão atacando, o STJ, né? O STJ teve há 2 semanas um problema como esse, né? Assim, os hackers são espertos, né? Agora, podia fazer isso pro bem um pouco, né? Fazer uma pergunta aqui pro nosso prezado Thiago aí. Para acabar de vez com essas dúvidas aí. Pra ele. Acabar de vez com essas dúvidas aí. Você não acha que imprimir o voto e ter aquele backup ali no papel não seria a solução, pô? Essa é a grande discussão. Isso vira uma disputa política, né? Quem defende o candidato X defende que se imprima o voto. Eu acho que não precisa, porque não tem muito sentido você imprimir o voto, sendo que o voto vai ser mandado para Brasília pela urna eletrônica. Quando acaba a votação, o mesário lá, o chefe da sessão, ele imprime um papelzinho com todos os resultados daquela urna e prega na porta da escola para não ter problema e tal. Eu acho que nem precisa, nós já estamos
digitalizados, né? Para que você vai imprimir um negócio para gastar mais papel, não sei o quê? Eu acho que não precisa. Acho que não tem... Isso não tira dúvida. Ele fala que é para recontagem. É para fazer recontagem. É um backup, pô. Mas os números estão lá na urna. A não sei que apague a urna, mas você tem o papel que comprova. Isso aí que dá para perguntar para comunista aí, tá? Essa pauta do Bolsonaro aí, ele saiu derrotado, os caras ficaram discutindo muito isso, olha, na festa da democracia. A eleição municipal, eu acho que é importante dizer o seguinte, a eleição municipal é diferente de uma eleição federal. Claro. Eleição municipal, a pessoa está preocupada com o buraco da rua, com o ônibus que não funciona e tal. Mas é claro, o presidente da República é um político, né? E ele quer interferir, ele quer sugerir candidatos, tanto é que o Bolsonaro fazia as lives mostrando os números dos candidatos e tudo mais. Mas não se empenhou muito, até nisso é preguiçoso, preguiçoso, né? E tem a discussão se ele podia fazer isso não pela internet. O fato é, os 2 candidatos mais emblemáticos que ele apoiou, primeiro o Russomano, de novo, morreu na praia aqui. E no Rio de Janeiro, o Crivella vai para o segundo turno, e ao que tudo indica, pelo menos essa é a sensação, porque o Crivella é muito mal avaliado lá no Rio de Janeiro. Uma vez eu fui para o Rio faz uns 2 anos, o taxista conhecia mais o Dória, que ainda era prefeito aqui, do que o Crivella, né? Pra você ter uma ideia. Pois é. Então, por base desses 2 candidatos, o presidente Jair Bolsonaro, as apostas que ele fez não deram resultado. Mas então, agora, qual que é a influência que essa eleição aqui de 2020 vai ter em 2022? Nós não sabemos, são 2 anos. A gente dizia que o Márcio França, que foi vice-governador do Alckmin, depois assumiu o governo do estado porque o Alckmin foi buscar a presidência da República. Muito se falava, ele é um grande candidato, vai ser prefeito de São Paulo daqui a 2 anos. Falavam da Joyce Hasselman, que tinha muito apoio do Bolsonaro. Os 2 morreram na praia. Né? Então é muito difícil, são 2 anos, né? E isso, eu acho que o que vai ser fundamental para a eleição de 2022 é como estará a economia no Brasil. Ponto final. É isso aí. Você sabe que geralmente as pessoas... As bolsas estão subindo. As bolsas estão subindo. Acho que ele vai falar daqui a pouco da vacina da Moderna, que animou todo mundo. Uma eficácia aí de 94%, portanto, acima da todas as outras, né? Da Pfizer. E teve também um acordo entre 15 países asiáticos que representam maior acordo em volume de PIB, 30% eles representam do PIB mundial, e de número de pessoas. Mas falando um pouco de eleição, o que garante reeleição normalmente é desemprego baixo e inflação. Só. A Dilma foi um caso desse, né? A economia já estava mal, mas ainda tinha emprego e não tinha uma inflação. Tinha uma inflação alta, mas não estava fora do controle. Só por isso, no meu entendimento, ela foi feita. Mas Thiago, você acha que a gente tem algum risco à democracia? Porque eu vi alguns deputados falando em fraude. É uma coisa que a gente também está importando dos Estados Unidos, né? E me preocupa, né? Porque se você não confia no sistema eleitoral... O próprio presidente Bolsonaro falou, né, de fraude em 2018, mas ele se elegeu com base no que nós tivemos em 2018. Foi fraudado. Né? Eu acho assim... Ele fala que ele ia ganhar no primeiro turno. É verdade. São discursos que visam, né, desmoralizar um pouco esse processo, mas eu acho que não. Acho que não vai acontecer absolutamente nada, ficar tudo por causa da teoria conspiratória, né? Mas ainda falando em 2022 e pensando o que nós tivemos ontem, nós tivemos o DEM avançando um pouco, então talvez o eleitor esteja se deslocando um pouco dessa direita, ou tal, a extrema-direita, indo um pouco mais para o meio, só que é difícil dizer porque a realidade das cidades é diferente, né, do que a gente vai encontrar na eleição presidencial. Aqui em São Paulo nós temos o PT perdendo muito espaço, né, o Tato teve uma votação muito ruim e o Boulos tomando espaço. Então tem muito petista que votou no Canhoteiro, Boulos. Canhoteirinho. Você se lembra? Tem muito aqui no 24, Vocês né? se lembram da... Lá no 14 também. Da turma. Olha lá ele aí, ó. Ele tá bonito. Tá usando os produtos lá que a gente... Ele capitão, ele usa. Vocês se lembram das aulas de história? Existe um termo em política chamado cristianizar, que tem lá a ver com o Cristiano Machado dos anos 50, que é quando a pessoa do seu partido não vota no próprio candidato e vai pro outro lado, né? É o que aconteceu. Tem muito petista. Eu vi até nas redes sociais, colegas meus ou Moro. Haddad. Será que o Moro falou, né? O Moro deu uma cutucada, falou que
Os apoiados pela presidência fracassou e o PSOL tornou-se o partido de esquerda mais relevante. O PSOL ganha muita força. O PSOL tem cadeiras. Mas o PSOL também não era nada, né? Exatamente. Ele ganhou porque ele não era nada. Você tem mais representatividade. Mas que isso pode se refletir nas urnas em 2022 é muito cedo. É muito cedo. O PSOL ganhou. Segundo turno em Belém e Belém, São Paulo. né? Belém e São Paulo. Belém é segundo turno? Belém e Fortaleza. Onde ele teve muito voto foi lá no Sul, meu. No Sul. Manuela fez um monte de vereador. A Manuela é PC do B, né? Sim, mas o PSOL. Mas também é um indicativo, né? É um indicativo. É uma canhota mais moderada. Não, é uma canhota alegre, mais moderna. com tosa e lacinho na cabeça. É uma canhota LGBT, do Black Matters. É uma canhota moderninha. Não é a canhota do Barba. Que eram os metalúrgicos. Sindicato. Companheiro, meu amor. A luta do trabalhador. A luta do trabalhador. São discussões mais modernas, da sociedade mais moderna. Mas tem que voltar pra base o bagulho, senão eles vão perder mais cada vez. Mas não sei se voltar chega. pra base. Não sei se chega no afegão médio. É difícil. Não sei se chega no afegão médio. É difícil saber. Não tem jeito, né? De saber uma coisa dessa. Você vê que o DEM, inclusive o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ficou muito entusiasmado com esse resultado, porque ele sonha com o Palácio Planalto. Não sei se agora, em 2022, é o momento dele ou se ele vai esperar um pouco mais. Ele, inclusive, em entrevistas aqui à Jovem Pan, ele falava, olha, eu não nego, porque como um político, o político sonha um dia, quem sabe um dia eu viro presidente da República, né? Sim, exatamente. O Nhonho é difícil. O Nhonho tá tentando se juntar com o Hulk. Maria tá bravo. O Nhonho teve 70 mil votos pra deputado federal, pô. Passou raspando, pô. Mas Nem assim, picanha do Ceará lá, ele sonha. Sonhar não é impossível. Brinca né? com o Nhonho. Agora, o que foi interessante foi a Joyce, né? A Joyce teve 10% dos votos que ela teve no outro. Claro que é só São Paulo, mas mesmo em São Paulo ela teve muito menos, né? Ela desidratou totalmente. O que acontece é que o PSL se esfacelou totalmente, né? Então, se o PSL ainda tivesse unido com o próprio presidente Bolsonaro sendo filiado ao PSL, talvez, porque aí ele mergulharia mais na campanha dela aqui em São Paulo, né? Mas o PSL, ontem mesmo o Major Olímpio entrou na programação da gente dizendo que o presidente Jair Bolsonaro é o Mick Jagger da política. Quem ele apoia perde. É isso aí. Ô, Thiago, você não acha que essa eleição é um exemplo que usar esse fundão aí é uma pouca vergonha? Porque a gente tem o exemplo do Arthur, que estava com 1% no começo das intenções e chegou a quase 10%. O Arthur. O Arthurzinho. Arthurzinho. Que manda as mensagens. O Arthur. Ele tinha 1% Arthur, mamãe falei. Mamãe bolei. Mamãe faltei. Ele tinha 1% das intenções e chegou a quase 10%. Quase passou aí o Tato. Não, passou o Tato, quase passou o Russomano. É Você não acha que isso aí é para rever essa questão do fundão? O Brasil precisa rever o fundo eleitoral. É uma vergonha o que se faz com o uso do dinheiro público, com campanhas caríssimas, né? Campanhas que muitas vezes não levam a nada, e num momento em que a internet diz muito, né? O próprio Boulos teve um grande destaque por causa da internet, ele trabalhou bem as redes sociais. Então isso daí tem que mudar, essa coisa da questão do financiamento das campanhas. O Brasil precisa baixar os gastos com isso, porque é muito dinheiro e isso cria também o político profissional. Exato. O Levi Fidelix é um político profissional. A cada 2 anos, quem não se lembra do Eimael, que todo mundo sabe. Democrata cristão, todo que mundo geralmente sabe. é o presidente do partido, né? Sim. O dono do partido. Sim. E ele ganha mais com a eleição. Então, a cada 2 anos ele embolsa não sei quanto, né? E fica nessa, né? Aqueles candidatos laranjas, né? Que eles colocam... Flávio. Essa é uma discussão que foi feita muito esse ano, né? Em relação à cota feminina, cota das mulheres, né? Esse é um outro ponto sem fim, de uma polêmica sem fim que as pessoas discutem, mas eu acredito que a gente tem que discutir, porque é preciso aumentar, ampliar o espaço feminino na política. Eu acho que tem que ser uma coisa muito mais equilibrada, né? Nós temos muitos feudos, né? Você vai aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, aliás, até um pedido pro ouvinte, o espectador aqui da Jovem Pan, pesquise o que faz o deputado federal, o que faz o deputado estadual, o que faz o vereador. Muita gente
quem faz as leis aqui para a cidade de São Paulo? Muita gente acha que é lá na Assembleia. Não é, a Assembleia é estadual. Aqui nós temos a Câmara Municipal. Então as pessoas têm que se inteirar, isso é bom para a política. Não é que você foi ontem votar no vereador que daqui a 15 dias você vai esquecer em quem você votou. Sim. Né? Tiago, e a expectativa aí para Covas e Boulos? O que você tá... Olha, o prefeito Bruno Covas, ele ontem, depois da passagem dele para o segundo turno, ele está com um discurso de pegar na questão radical do Boulos, né? Dessa história da invasão, as propriedades. Então, eu acredito assim, vocês podem até separar esse vídeo. Ao que tudo indica, com o resultado desse turno, é saber, claro, com quem que vai o Márcio França, como é que o Russomano vai se posicionar para esse segundo turno, mas eu acho que a balança está um pouco mais para o Bruno Covas. Sim. E ele vai insistir muito nessa questão do não radicalismo, e é um outro desafio para o próprio Boulos de tentar pegar a imagem dele e mostrar que ele não é tão radical e tudo mais, né? Então a balança tá um mudar o discurso. Essa eleição meio plebiscito, Nota 6. Né? Foi meio plebiscito. Sem emoção. Tem muito prefeito que conseguiu continuar no mandato, teve muita reeleição. Né, o próprio Calil lá em Minas teve 60%. Passou o Greca em Curitiba, né? Também. O Greca em Curitiba, né? Muita gente se reelegeu e sei lá, eu acho que... Aqui no ABC também, né? Aqui no ABC. Agora o PT... né? O PT foi pra vala, né? Já era. O PT... Essa é uma eleição... O PT, só onde o PT tá? Em Recife, né? PT. Você quer bom? Ele se manteve competitivo. Arkansas, você sabe. Texas, Massachusetts. No Recife tá o PT, a moça Minneapolis do Eles são primos, né, de segundo grau. Marília Reis e o... Zé San Luís. O Emílio, é interessante como às vezes as coisas não têm muita lógica, né? Aqui o PT teve uma votação muito ruim na chapa do Tato, né? Mas elegeu, por exemplo, o Suplicy foi o mais votado. E ele é do PT, com Professor. mais de 100 mil, né? Muito mais querido. de 100 mil votos. Sim. Então, assim, não tem muito critério, porque você pensa mais na cabeça da cidade, né? Porque eles trabalharam bem a base, eles vão até os bairros mais afastados, onde tem problema estrutural, né? Agora, que sem dúvida nenhuma, acho que mais do que a derrota do PT é você ver o avanço de um outro partido de esquerda, né? Que é o que a gente vinha falando aqui. Não que esse partido possa eleger um presidente da República, não isso. Mas eu acredito que você tem um espaço, porque antigamente o PT dominava tudo. Sim. Isso vem desde o fim da e não ditadura. não deixava ninguém crescer, né? Desde o fim da ditadura, o surgimento do PT lá no ABC Paulista, depois das eleições do Lula, da Dilma. Mas agora você tem uma composição de forças que vai mudando. Essa coisa mais moderna que você falou é muito importante, né? Porque talvez o PT não trabalhe com essa questão mais moderna, né? Comunicação. Então eu acho que mais além da derrota do PT aqui em São Paulo, é o avanço de outras forças. Tem Arcelino e Jair Tato, né? Eles têm o Enio Tato também, que eles são conhecidos como a Tatolândia, né? O Emílio falou tanto do Barba, ele votou tão triste lá. Você viu no ABC, puta, votação triste lá, ninguém acompanhou ele. Tem uma foto que vê. Não tem mais força. Você acha que o Lula ainda tem força, Tiago? Olha, a força, eu diria assim, ele foi um líder importante da história do Brasil. Não estou falando que ele foi o grande político da história do Brasil. Ele tem todas as denúncias de corrupção que ele se envolveu, né? Mas eu acho que o período dele já foi, né? Ele vem de um momento do sindicalismo, quando a gente lembrava aqui. Tem uma moral. Ele tem a história da questão social. Quando ele foi presidente, as pessoas têm uma memória afetiva, algumas, né? Uma memória de lembrança que a economia vinha bem, que o filho conseguiu fazer a faculdade e tudo mais, mas acho que isso passou. O Brasil evoluiu, nem tanto. Não, falo isso vezes, porque né? ele apoiou o Tato lá, o PT foi uma vergonha. Essa coisa da transferência de votos, isso não é imediato, né? Não é porque entre aspas, o mestre manda, você vai votar. O próprio Bolsonaro também, falando do Russomano, e você vê que foi um apoio constrangido também. Então, mas já teve força. Mas o Barba mandava na esquerda. Mandava, claro que mandava. Porque esse ano teve um monte de candidato porque não podia ter a coligação, né? Por isso que teve esse monte. Essa foi uma diferença muito grande nesse ano. Não tinha coligação. Então os caras saíram antes, mostrando os candidatos, agora eles fazem a coligação. Sim. E agora não sei se o Barba, quem o Barba, porque nas outras eleições, ele abraçava todo mundo
no palanque, Você acha? Mas ele que ungia. Você acha que o Boulos quer? Ungia. Ele elegeu a Dilma porque ele foi uma coisa automática, porque ele estava saindo do governo, as pessoas ainda tinham a memória do que foi o governo dele, e aí as pessoas... O Boulos não quer mais o Barba, ele tá de pullover do Dória, ele nem encosta nele agora. Você pode ver, tem um vídeo com o cara. E dizem que a relação do próprio Boulos com o Lula é uma relação boa. Sim. De pai para filho. Quando o Lula foi preso aqui no sindicato, ele estava lá. Ele estava, mas ele indicou o Jaiminho. Indicou o Jaiminho. O Barba, ele abraça, mas... O Barba, quantas vezes ele abraçou o Ciro? Abraçou o Ciro. Depois tem um rabo de meteu o Mercadante, abraçou o Ciro, meteu a Dilma. O Barba, tem a foto histórica dele com o Maluf em 2012. Vale a pena, gente, os políticos são assim. Vale eles, a pena mencionar eles vão com as conveniências deles. Vale a pena mencionar que essa guerra de vaidades à esquerda, teve um preço que foi pago no Rio. Candidata do PT, Benedita, dividiu o voto da esquerda com a Marta Rocha, 11 para cada uma, teria superado o Crivella, caso elas tivessem se unido. Essa questão que você coloca é interessante também, porque muito se fala agora, a gente viu, e vocês falaram muito aqui, o próprio Brown falando dessa composição de forças do Dória com o próprio Luciano Huck, o Sérgio Moro. Incrível. Se não houver uma composição fechada, vai ter uma pulverização muito grande em 2022, e aí a possibilidade de novo do presidente Bolsonaro se reeleger, porque é o que eu falei. Depende de como estiver a economia, como é que vai estar a situação. Se ele não tiver outros problemas na justiça com os filhos, aquela coisa toda. Mas olhando de 2020 para 2022, o que eu acredito assim, se essas composições de direita a centro, se não houver um fechamento entre eles, né, um acordo entre eles, vai haver uma pulverização como houve no Rio, e aí você não tem como ter um embate com os outros candidatos, né? Muito bem. Vaidade, né, Emílio? Paixões políticas. Paixões políticas são vazias. Emburrecem e são vazias. Exatamente. Hoje está todo mundo de ressaca. Tá, né? Mas vai continuar. É a festa da democracia. Fundo eleitoral, a festa. Sammy fez uma micareta fora de época. Saiu orgulhoso de casa na festa da democracia. Muito bem. É isso aí, Thiago? É isso aí. Obrigado, hein? Você manda bem, foi uma Thiago. honra Calma, muito bem. Deu uma aula aqui, né? Saudade do senhor, Daqui a Thiago. pouco Grande apresentador, muita saudade. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Sei que o Vitor Brown é imbatível. Grande Brown. Mas eu estou aqui. Mas ele é partidário. Ele é partidário. O Brown? Que isso, não fala assim do Brown. Brown não é. Brown credibilidade. Brown é credibilidade. Fazendo. Não é partidário, não. Aqui não. O que é? Salve, salve. Salve aí, ó. Foi visto no Clube Med. Eu vi muito bem que o Brown voltou, tava dentro do carro escondido. Sei muitas histórias do Vitor Brown. Aliás, falou que precisava só de um documento com foto pra fazer a justificativa. Confiei, tive que voltar pra casa pra buscar o título de eleitor. Grande Brown, informações erradas, viu? É verdade. É sério? Vai falar mal do Brown agora, você vê, né? Piadinha.